Marcos capítulo 1. Há 2 semanas atrás, eu dei continuidade à mensagem que nós estamos fazendo a respeito do Evangelho de Marcos. Eu disse aqui, para aqueles que estão visitando a gente pela primeira vez, que nós estamos fazendo uma série de ministrações através do Evangelho de Marcos. O primeiro Evangelho escrito, nós aprendemos isso na introdução da mensagem, foi o primeiro Evangelho escrito entre todos os Evangelhos, apesar de ele não ser o primeiro Evangelho na ordem que está colocado na Bíblia, ele foi o primeiro Evangelho escrito. E nós estamos aprendendo algumas coisas através desse Evangelho. Nós vamos do capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo e o último versículo desse livro. Nós vamos numa série para que a gente possa aprender mais do Senhor. O Senhor fala com a gente através da sua palavra, e eu acredito que a pregação expositiva ela tem o poder de edificar a igreja, de ensinar a igreja. Muitas vezes nós somos levados a pregar tematicamente segundo algumas necessidades que acontecem dentro da igreja, mas esse tipo de pregação não edifica a igreja, não esclarece o Evangelho, não traz um alimento sólido que ensine a gente a ter base. E é por isso que muitas vezes a igreja ela se torna ineficiente em falar do Evangelho para as outras pessoas, porque ela só ouve temas, então ela só consegue repetir ou passar uma mensagem se acontece uma situação semelhante àquele tema que o pregador pregou. Porque a gente fica de tema em tema falando de alguns assuntos e na verdade, muitas vezes, pela minha experiência, esses temas acabam sendo levados não porque o Espírito Santo nos direciona a pregar a palavra e ensinar a palavra, mas porque a gente às vezes está tentando lavar roupa suja dentro da igreja. E isso não edifica a igreja. É verdade que há de vez em quando a necessidade de se esclarecer alguns assuntos e de trazer algum ensinamento relacionado a algum tipo de tema, mas o principal, o mais importante na ministração da palavra de Deus é que a gente tenha um alimento consistente, sólido, que a gente entenda o que é a palavra de Deus, para que a gente possa viver de acordo com a palavra de Deus. Para que eu viva a palavra de Deus, eu preciso conhecer bem a palavra de Deus. Hoje na escola dominical a gente viu isso. Quem não esteve presente perdeu a oportunidade hoje de aprender um pouco mais sobre o chamado, a vocação santa de Cristo sobre as nossas vidas. Algo que Deus chama a gente para fazer, viver de uma maneira santa. E aqui a gente tem aprendido a respeito disso nas escolas dominicais. O tema da nossa escola dominical tem sido viver por um modo digno, e a gente está aprendendo o que é viver por um modo digno. Mas agora, através do Evangelho de Marcos, nós vamos aprender muitas coisas. Dentro desse Evangelho existem muitos temas que nós vamos estar falando, mas a pregação expositiva, como eu disse, vai te trazer um entendimento contínuo. Então, só para lembrar você do que eu já ministrei, nós lembramos que eu iniciei no capítulo 1, versículo 1, onde Marcos introduz esse livro dizendo o Evangelho de Jesus Cristo. Ali dizendo que são as boas novas, as boas notícias de Jesus Cristo. Depois, do versículo 2 ao versículo 8, nós aprendemos ali a respeito da vida de João Batista. A gente viu quem João Batista era. Ele foi aquela pessoa chamada a preparar o caminho do Senhor. E nós somos desafiados aqui a sermos como João Batista, a usarmos a nossa vida para preparar as pessoas para ter um encontro com Jesus Cristo. Foi isso que João Batista fez. E agora, na sequência dessa história que a gente viu a respeito da vida de João Batista, nós vamos entrar agora no versículo 9, e nós vamos falar da importância do batismo de Jesus. Então eu vou do versículo 9 ao versículo 11. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui sabe a respeito do batismo de Jesus Cristo, já ouviu falar dessa história de quando Jesus vai e se encontra com João Batista e pede para ser batizado, mas eu acredito que tem muita gente que não entende o significado, a significância, a importância desse batismo dentro dessa história, do porquê que acontece isso, porquê que o Evangelho conta a respeito desse batismo.
Nós vamos ver também que existe muita especulação em cima desse assunto, que acaba ensinando aquilo que não é bíblico, aquilo que não está na Bíblia, e não tem, muitas vezes, nenhum fundamento, né, bíblico a respeito do porquê. Por que é importante eu aprender sobre o batismo de Jesus Cristo? Por que isso está logo no primeiro capítulo, né, do primeiro evangelho escrito pelos homens a respeito da vida de Jesus Cristo? Eu acredito que se essa passagem está logo no princípio, ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Marcos, como eu disse, ele apresenta Jesus como, né, o Cristo, o Filho de Deus. Ele mostra quem Jesus é, o que ele faz, né, a autoridade, da onde ele recebe a autoridade. E depois, através desse ministério de João Batista, ele mostra, né, como é que esse Filho de Deus agora inicia o seu ministério. Por que se inicia? É interessante que no primeiro capítulo de Marcos, não há muita coisa interessante assim no sentido de eventos extraordinários. Quando a gente lê os outros evangelhos, né, a gente tem ali a aparição de anjos, né, de pastores, nós temos a apresentação de quem é Maria, de quem é José, e no livro de Marcos nós não temos nada disso. No livro de Marcos não tem, né, anúncio angelical, não tem genealogia, não tem nada falando do nascimento de Jesus, não tem pastor, não tem anjo, não tem homem sábio, não tem nada. No livro, nem José e Maria aparece no livro de Marcos, quando a gente começa a respeito da vida de Jesus Cristo. A gente pode ver que não há profecia a respeito de Jesus. A única profecia que tem no livro de Marcos, no primeiro capítulo, é a profecia a respeito de João Batista. É a única profecia do Velho Testamento que aparece nesse primeiro capítulo. Então não tem nada demais, não tem nada de extraordinário aqui acontecendo. Por quê? Por que ele não deu ênfase a nenhum desses episódios que são importantes para a gente conhecer? Por que ele não fala destas coisas maravilhosas logo de início? Por que Marcos entra de sola logo no ministério de Jesus? E a gente sabe pela palavra de Deus que, né, o ministério de Jesus se inicia mais ou menos aos 30 anos de idade. Lucas diz isso lá no capítulo 3. Né, mais ou menos aos 30 anos de idade, Jesus vem ter esse encontro com João Batista, e é a partir daqui que a história pega. Né, é aqui que Marcos quis dar ênfase. Por que ele não deu ênfase em nada disso antes? Né? Coisas importantes. Por que ele entra aqui? Então tem algo para a gente aprender aqui nessa passagem. Vamos ler comigo? Então, Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E viu-se dos céus esta voz. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, neste momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, que Ele venha nos ensinar, que Ele venha falar conosco, Senhor, Pai querido. Que esta palavra venha edificar a vida da igreja, Senhor, que esta palavra venha trazer hoje salvação neste lugar, edificação, consolo. Que esta palavra, Senhor, Pai querido, venha de encontro à necessidade dos Teus filhos, porque o Espírito Santo sabe que de fato cada um precisamos neste dia. Pai, em nome de Jesus, hoje nós viemos diante de Ti com expectativas. Por isso estamos aqui, para adorar, louvar o Teu nome e ouvir de Ti. Mas, Senhor, Pai querido, eu sei que o Senhor também tem expectativas para o dia de hoje. Por isso eu peço, faça a Tua vontade no nosso meio. Sejam as Tuas expectativas, Senhor, Pai querido, feitas nas nossas vidas, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus bom, uma bondade perfeita. Tu és um Deus justo, uma justiça perfeita. Tu és um Deus glorioso, um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus que salva. E sabemos, Senhor, que a Tua obra é melhor do que a nossa. Por isso, nesse momento, Senhor, Pai querido, nós rendemos os nossos pensamentos. E se eles forem contrários a Ti e a Tua vontade, nós pedimos, seja feita a Tua vontade no nosso meio hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui, então, em Marcos, né, logo no princípio desse capítulo 1, a primeira aparição pública a respeito de Jesus. É a primeira vez que Jesus
aparece publicamente. Aí você pode dizer, mas pastor, né, quando ele tinha 12 anos de idade ele foi ao templo. Sim, mas ali não houve uma aparição pública, ele não foi ali para fazer uma aparição pública, ele foi ali, ele foi levado ao templo, porque era o costume, né, do judaísmo levar, né, os garotos, os meninos, né, ao templo para fazer, né, ali o bar mitzvah, né, era o momento em que ele fazia a aliança, ele se tornava, né, o bar significa filho, né, mitzvah, um filho com aliança, um filho da aliança, né, ele foi chamado para participar daquela aliança que os judeus tinham com Deus. Ali, né, então era algo que era requerido, mas não foi ali que Jesus se apresentou como o Messias, o Jesus. Ele teve interação com os mestres, ele convidou. Se você lê a história lá em Mateus, em Lucas, você vê que os mestres ficaram maravilhados com as coisas que Jesus falava, apesar da pouca idade que ele tinha, mas ainda assim, ali ele não estava cumprindo o seu ministério, ali ainda não era a hora dele cumprir o seu ministério. Né? Pelos outros evangelhos nós sabemos a história, né? Jesus ele é tirado da cidade onde ele nasceu, em Belém, e é levado para o Egito. Ele vive um período no Egito, depois a gente só ouve falar dele voltando ali àquela região, né, aos 12 anos de idade, e a gente não tem mais muitos detalhes a respeito dessa infância, da juventude de Jesus Cristo. Então, aqui agora a gente tem, né, o primeiro encontro, né, de Jesus com a população, vamos dizer assim. A primeira apresentação pública, né, que está acontecendo aqui. E é interessante aqui nessa passagem que quando Jesus ele veio se batizar, João Batista já estava pregando, já fazia 6 meses. Né? Você se lembra quando eu ministrei a última mensagem? Se você não viu, você pode procurar no Facebook, lá você pode assistir a mensagem. Né? Lá nós falamos, ele começou a levar a mensagem do reino de Deus, a mensagem do arrependimento, né? A mensagem do arrependimento dos pecados, antes de Jesus chegar, porque ele havia sido chamado para preparar o caminho. Né? Ele era aquela pessoa que estava preparando o coração das pessoas para que elas se arrependessem de seus pecados, e o dia que elas tivessem um encontro com Jesus Cristo, né? elas com o coração purificado ali, na ação do batismo que João fazia, né? elas estivessem prontas para entrar no reino de Jesus Cristo, porque o reino estava chegando, o reino estava sendo inaugurado. Aliás, eu acho que aqui cabe a gente explicar um pouco a respeito do batismo de João. O batismo de João Batista não é o mesmo batismo que nós praticamos hoje, quando nós batizamos as pessoas na igreja. O batismo de João Batista foi um batismo, né, específico para o ministério somente de João Batista. Era um ministério que foi usado por pouco tempo para preparar as pessoas para ter um encontro com Jesus. A gente sabe que depois que Jesus vem e tem esse encontro que está relatado aqui nesses versículos, a gente sabe que João Batista ainda continuou pregando, ele continuou ministrando o batismo pelo arrependimento, e durante mais 6 meses João Batista ele fez esse trabalho e batizou as pessoas, até o dia em que, né, a filha de Herodias, né, a mulher de Herodes, pede a cabeça dele, eles prendem João, matam João, né, ele é decapitado, e aí pronto, acabou o ministério de João Batista. Ele foi chamado para um ministério curto. Interessante, tem muita gente aí hoje em dia falou: Senhor, me chama, me chama, me chama. Aí quando Deus chama e dá para ele qual é o ministério que ele quer, ele fala: não, Senhor, chama outro, chama outro, chama outro. Tá ali, né? João foi o exemplo, ele foi chamado para um ministério de 1 ano. Ele ia durar 1 ano e depois de 1 ano ele ia ser decapitado. Pode ser que Deus tenha algum ministério assim neste lugar. Não espero que seja com você, mas pode ser, né? A gente nunca sabe, na verdade. Hoje tem muita gente querendo ser missionário na América, está cheio. É interessante, só vem pastor itinerante, só vem para a América, né? Para a América, para o Canadá, pastor itinerante só vai onde tem dinheiro. Não vejo pastor itinerante indo para a Síria, para o Iraque, né? Para esses países lá não tem pastor itinerante, não tem, não é verdade? Então, mas a palavra de Deus diz que ele chama homens para ministérios específicos e às vezes até curtos, né? Como foi o caso de João Batista, que teve um ministério bastante curto. Mas aqui agora nesse versículo 9, João vem até João Batista para ser batizado. E aqui, na verdade, é o primeiro encontro entre os dois, né? Que o Evangelho ele relata para a gente.
A gente sabe pelo Evangelho que um dia, né, a Maria, né, e a sua prima, elas se encontraram, mas, né, os dois ainda estavam no ventre das duas, e ali a gente ouve falar, né, que eles meio que se mexeram ali, né, como se, né, dá a entender de que, tipo assim, houve uma identificação, mas na verdade, pelo que a gente sabe dos Evangelhos, nunca havia havido um encontro entre os dois antes. Na verdade, esse é o primeiro encontro. Apesar de ser o primeiro encontro, João Batista sabia exatamente quem Jesus era. E Jesus sabia exatamente quem João Batista era, porque a palavra anunciava quem ambos eram. Eles conheciam a palavra, eles viviam para Deus, e Deus pela palavra revelou quem era. Então, quando acontece esse primeiro encontro, acontece uma coisa interessante, né? E este encontro aqui, ele tem um significado muito importante. Ele é a coroação do Rei Jesus. A gente vê aqui no versículo 1 que ele diz que aqui é o Evangelho. O Evangelho nós aprendemos aqui que é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia que está acontecendo aqui, a boa notícia é essa. Lembra que eu expliquei o que a palavra Evangelho significava? Não era somente como dar uma boa notícia, assim como a gente fala, o irmão está chegando do Brasil. Não, uma boa notícia não. Era uma boa notícia que tinha o poder de mudar a história da humanidade. Então aqui a boa notícia que vai mudar a história da humanidade é que Deus estava enviando o quê? Um grande rei. Um rei que era humilde, um rei que ia viver como um servo. Este rei estava chegando para uma nova era na humanidade. Essa é a boa notícia que está acontecendo. Outra coisa que eu preciso explicar para os irmãos é que batismo não era uma coisa comum na época, né? Não era comum o batismo que a gente vê aqui na Bíblia, não era a forma de se batizar. As pessoas faziam algumas lavagens, algumas purificações, mas batismo não era uma coisa comum, não acostumava. E por que então agora João começa a batizar as pessoas? Por quê? Porque ele está respondendo a um chamado específico de Deus. E Deus deu um chamado específico, que ele batizasse as pessoas, que ele mergulhasse as pessoas como um ato simbólico, né, da pureza, da lavagem do coração dessas pessoas que haviam se arrependido dos seus pecados. Então as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, elas iam até João Batista. Então o pecador, ele ia até João Batista, e o sinal de que ele havia se arrependido dos seus pecados era que ele se oferecia o batismo, onde ele era lavado, purificado, onde ele estava dizendo, agora o meu coração está limpo. Isso precisa ficar claro para a gente que esse não é mais também o significado do nosso batismo dos dias de hoje. Hoje a purificação, o lavar do nosso coração acontece no momento em que nós recebemos Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós não somos lavados pela água do batismo, somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então aqui a gente começa a ver que existe alguma diferença entre as coisas que estavam acontecendo. Então, aqui agora aparece Jesus. Como eu disse, Jesus sabia, João Batista, que está claro, João Evangelista, João Batista, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus, aquele que não tinha pecado. E eu tenho certeza que no momento em que Jesus apareceu diante de João Batista e pediu para ser batizado, João Batista estranhou aquele negócio. Ele falou, batizar Jesus? Não estou entendendo nada. Marcos, ele não dá nenhum detalhe, né? Como eu disse, o livro de Marcos, ele não dá muitos detalhes a respeito do evento, ele não dá muitos detalhes a respeito da infância, dos pormenores, né? Marcos, ele é um caboclo direto do assunto, né? Ele é aquilo que a sua esposa não gosta de ouvir, né? Aproveita que a deixa aqui, né? Porque, né, a mulher, ela pergunta assim, eu estou bem, você diz, está? Né? Não, ela queria que você falasse assim, você está linda, maravilhosa, você tem que encher de flores. Né? Né? A Priscila está ali olhando agora assim para mim, por que você não faz isso? Eu estou lendo seu pensamento. E quando fala, né, irmão? Olha o recado aí, João. Hoje o negócio vai pegar para o nosso lado. Mas a gente é meio Marcos, né? A gente é meio assim, martelo, né?
Não é assim? Não, o nome dele significa martelo, né? Eu lembro que eu falei para vocês. Ele era aquele cara que ia direto para a cabeça do prego, pá, e resolvia o assunto. Né? E a gente não tem muitos detalhes, mas outros evangelhos têm alguns detalhes. Eu queria ver alguns detalhes com você, né? Apesar de Marcos não dar esses detalhes, eu acho que alguns detalhes são importantes a gente entender, né? Porque chega um momento agora em que Jesus se apresenta e João Batista diz: não, eu não vou te batizar. Por que ele começa a recusar a batizar Jesus? Então vamos lá comigo em Mateus capítulo 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Deixa marcados Marcos aí, né, o capítulo 1, nós vamos voltar aí. E marca lá o capítulo 3 de Mateus, porque eu vou ver alguns detalhes com você em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou ver outros versículos com você, mas vamos fazendo isso por partes. Em Mateus 3, de 13 a 14, a gente lê o seguinte: então veio Jesus da Galileia, teve com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Vamos dar uma pausa aqui. Aqui a palavra veio, então veio Jesus, a palavra veio aqui é uma palavra, a palavra grega é paraginomai. Por que eu uso essas palavras? Às vezes falo isso para você não sabe grego, mas é porque as palavras elas têm significados específicos, as palavras gregas. E às vezes a tradução para a nossa língua não traz esse significado específico. Aqui a palavra veio, no grego, paraginomai, ela significa ele fez uma aparição pública. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, era assim que a gente devia ter escrito. Então, Jesus fez uma aparição pública. Jesus literalmente faz a sua primeira aparição pública. E ele aqui, ele faz essa primeira aparição pública, e ele aqui agora começa a ser declarado como Messias diante de todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Quando a gente viu na semana passada, retrasada, a respeito dos outros versículos, nós vimos que a palavra de Deus diz que vinha muita gente, né, da Judéia, de Jerusalém, né, a palavra lá é até uma palavra que fala, né, de exagero, né, falava todos vinham, a gente sabe que não era todos que vinham, mas aquilo ali significa que tinha muita gente indo para aquele lugar onde João Batista estava batizando, e Jesus agora ele faz a primeira aparição pública diante dessa multidão que estava ali. Ou seja, então a primeira aparição pública de Jesus, onde ele ali agora é declarado como Messias, tinha que estar diante do seu reino, diante das pessoas, né, que estavam ali se preparando para entrar nesse reino, diante dos seus súditos. Por quê? Porque um rei sem súdito é rei de quê? De nada. Hoje está cheio de rei espalhado por esse mundo. Nós temos lá a rainha da Inglaterra. Mas a rainha da Inglaterra manda alguma coisa? Não manda nada. Ela é rainha só pro forma, porque ela não tem. Ela pode até influenciar na política do país, porque tem dinheiro. Não porque ela tem título. Um rei sem súdito não é rei de nada. E é isso. E Jesus, se ele é rei, se Deus estava enviando um rei, tinha que haver súditos, tinha que haver pessoas que estavam prontas, pessoas que estavam dispostas a seguir esse rei, porque senão ele seria rei de nada. Então, Jesus faz a primeira aparição pública, que esse capítulo ele mostra. E é aqui interessante que essa passagem aqui também, de novo, diz que João não entendeu nada, ele não conseguiu entender, e aqui ele fala que ele tentou impedi-lo. Essa palavra aqui, impedir, também aqui no grego, ela significa impedir mesmo, mas essa palavra ela tem a raiz de uma porta, de um muro, de um portão. Ele colocou como, João se colocou como uma porta, como um portão, que não quisesse deixar Jesus entrar naquele lugar para se batizar. Essa que é a palavra, ou seja, João teve uma atitude forte diante, daquilo que Jesus queria fazer. Jesus chega, não, eu quero ser batizado, e João falou, de jeito nenhum. Parou na frente dele, ele se colocou como uma barreira, uma porta, e ele falou, aqui não. Mas por que João tem essa atitude?
Porque, lembra que eu disse? Qual era o propósito do ministério de João Batista? Batizar as pessoas por causa de quê? Do pecado. As pessoas que se apresentavam diante de João Batista, elas estavam ali porque elas estavam se arrependendo dos seus pecados e estavam sendo batizadas para purificar, como um símbolo da purificação do seu coração, por causa do arrependimento do pecado que ela tinha. Agora, João Batista sabia quem Jesus era, né? E ele diz assim: como eu vou batizar você? Que pecado tu tem para vir aqui se batizar? Não entra aqui não. João Batista estava dizendo para Jesus: você não pertence a essa categoria. Não, aqui não é lugar para você. Aliás, a gente vê que interessante aqui a reação dele é exatamente oposta. Ele fala: não, se tem alguém aqui que precisa ser batizado, sou eu, não você. Está aqui uma das provas, que para mim é a maior prova da impecabilidade de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas desafiam a gente na rua, quando a gente está pregando o Evangelho, ela diz: quem é? Como é que você pode dizer que Jesus não pecou? Está aqui uma prova. Está aqui uma prova de que alguém que era pecador e conhecia o pecado, e se tinha alguém que entendia de pecado, porque estava lidando com esse ministério de pecado, e estava vendo as pessoas virem em multidões declarar a sua culpa e se arrepender diante da sua culpa, esse homem era João Batista. E ele diz: você não. Você não tem que lavar o coração. Não tem nada mais puro do que o seu. O irmão disse: não. Aí a minha pergunta é: então por que Jesus queria ser batizado? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus então quis ser batizado? Porque Jesus não faz as coisas por acaso. Você sabe disso? Será que você sabia responder hoje? Se uma pessoa perguntasse, eu li lá na Bíblia que Jesus foi batizado. Se o batismo era para arrependimento do pecado, ali ele foi se batizar porque ele era pecador também. Por quê? Aí você diz: não, ele não era pecador não, Jesus nunca pecou. Não, mas ele foi lá se batizar por arrependimento do pecado diante de João. Por que então que Jesus quis se batizar? Você sabe responder? Então, eu tenho certeza que cada um aqui hoje tem uma resposta, mas eu quero mostrar hoje a resposta bíblica. Por quê? Porque muita gente deu muitas respostas. Teve comentaristas bíblicos, estudiosos, até falsos mestres deram várias sugestões. Eu quero ler algumas das sugestões e você vai ver se você é parecida com a sugestão que você talvez dissesse. Por exemplo, um falso mestre. Por que eu falo um falso mestre? Porque ele escreveu um falso livro, né? Esse homem ele escreveu um evangelho que é chamado o Evangelho segundo os Hebreus. Alguém já ouviu falar desse evangelho? O Evangelho segundo os Hebreus. É um pseudo-evangelho, pseudo é a palavra falsa, é um falso evangelho. Que nem tem o Evangelho de Tiago, o Evangelho, né? Cada hora aparece aí um evangelho, né? De alguém que inventou um evangelho. E esse homem, ele dá uma sugestão, ele dá a sugestão de que Jesus se batizou para agradar a sua mãe. Aí nesse evangelho ele escreve assim, olha lá o que está escrito nesse evangelho. Ele diz assim: eis que a mãe do Senhor e seus irmãos lhe disseram para Jesus: João Batista batiza para a remissão dos pecados. Vamos lá ser batizados por ele. Então ele sugere que Jesus se batizou para obedecer a mãe. Isso não é verdade. Outras pessoas diziam que ele fazia isso para se identificar com os gentios, para dar exemplo para os gentios. Quem eram os gentios? Gentio era todo aquele que não era judeu. Então, todo mundo que não era judeu, então ele estava dando um exemplo, ele estava se identificando com os judeus. Isso não tem nenhum fundamento. Se você ler a passagem que nós lemos com cuidado, você vai ver que os gentios não vinham para esse batismo. Quem estava vindo eram os judeus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio em primeiro lugar para quem? Então não tinha nada a ver com gentio aqui o negócio. Nada de exemplo. Porque quem estava indo lá, quem conhecia a profecia do Messias, não era gentio, era judeu. Então também não faz nenhum sentido a gente também dizer essas coisas.
Outros diziam também, né, eu anotei aqui, que isso foi uma iniciação sacerdotal, que era um ritual para iniciar o sacerdócio de Jesus Cristo. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido aqui isso em algumas mensagens. Não, essa foi a maneira, né, da iniciação sacerdotal de Jesus Cristo. Também não há nenhum fundamento nisso. Né? Por quê? Porque não havia iniciação sacerdotal através de batismo naquela época. Né? A iniciação sacerdotal não se fazia diante da população, era algo feito em fechado, era algo específico, onde o sumo sacerdote, né, se reunia com o próximo, né, sumo sacerdote, ou seja, ele ali, né, passava o cajado para o outro, ou seja, não há nenhuma base bíblica também para isso, então também não é isso. Né? Outros diziam, teve gente que disse que ali o batismo de Jesus Cristo tem a mesma função de Jesus na cruz, ou seja, tem uma função vicária. Né? O que significa vicária? É aquela função onde os nossos pecados são pagos. Então Jesus, se batizando, se lavando, ele estava se lavando pelos nossos pecados. Mas isso também não é verdade, porque a palavra de Deus diz para a gente que os nossos pecados não foram lavados no rio, mas cravados na cruz. Amém. Glória a Deus. Porque senão Jesus estava andando já em pecado, desde o primeiro dia do ministério dele. Então, não faz parte disso. Então, vamos ver algumas coisas. Então, se Jesus não tinha pecado, se ele não precisava de confissão, se ele não precisava de arrependimento, se ele não precisava de conversão, se ele não precisava de nenhuma transformação, por que é que ele se batizou por João? Por que ele pediu? Aliás, antes da gente dar a resposta. É igual novela, né? Aliás, né, como eu disse, foi João que disse que deveria ser batizado. Né? João, ele trata Jesus de uma maneira completamente oposta que ele trata os fariseus e os saduceus. João não impediu somente Jesus de ser batizado. João havia impedido os saduceus e os fariseus também de ser batizados. Vamos ver essa passagem? Está lá em Mateus capítulo 3. Você voltar alguns versículos, versículos 7 e 8. Olha lá que interessante. Jesus não foi o primeiro que João tentou impedir de ser batizado. Olha só. Mateus 3, 7 a 8. Diz lá assim. Quando, né? Aqui quando ele viu que os fariseus e os saduceus estavam vindo com o batismo, ele disse para eles assim: mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que ele estava falando aqui? Da vinda de Jesus Cristo. E quem se batizava, lembra? Quem se batizava, aquelas pessoas se arrependiam dos seus pecados, para entrar, não na ira, mas no reino de Deus, porque só tem dois caminhos, ou você entra para o reino de Deus, ou você sofre a ira. E ele está dizendo aqui, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, olha o que ele diz para eles, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João estava querendo dizer aqui com isso aqui? Olha, o que ele estava querendo dizer, eu parafraseei aqui para você ter uma ideia. Né? Ele está dizendo assim, vocês precisam se arrepender, e precisam se arrepender com arrependimento genuíno, sincero, que é manifesto pelo fruto do arrependimento, suas cobrinhas. Eles não estavam lá para se arrepender. Não havia nenhum arrependimento. Ele falou, não, vocês estão fazendo aqui, vamos embora, eu não vou batizar vocês não. Não tem arrependimento nenhum nesse coração. Não estava dizendo, não tem jeito, para andar com Jesus tem que andar com arrependimento. Não tem caminho com Jesus, não tem vida com Jesus, se em primeiro lugar não houver arrependimento nos nossos corações. Você vê que desde o princípio essa é a mensagem do Evangelho de Marcos. A primeira mensagem que eu preguei aqui, no primeiro versículo, falamos disso. Que Jesus, ele veio, Mateus 1, 21, diz para a gente que Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. Aí nós vimos depois, no ministério de João Batista, versículo 2 ao versículo 8, qual era o assunto principal da mensagem de João? Arrependimento. Sem arrependimento não tem vida com Jesus. Esse é o Evangelho.
O irmão Geraldo estava falando comigo ali agora, né, que ele está indo para o Brasil na próxima semana, ele sempre vai ao Brasil, fica 3, 4 semanas lá, ele faz trabalho de evangelismo, ele, né, não vai cair do telhado dessa vez, hein? O ano passado ele caiu lá fazendo a obra do terceiro andar, caiu com tijolo, tudo está aí, ó, 82 anos. Deus estava presente. Porque Deus estava lá com ele, né, guardando ele. E ele vai lá ao Brasil, ele está assim, pastor, não, agora, né, a gente está reunindo um grupo, eu quero pregar, né, e eu falei, isso mesmo, continua ministrando, né, e ele falou, eu quero ensinar isso, falei, só não esquece de uma coisa, irmão, comece pelo arrependimento. Porque hoje a gente fica falando de inferno, a gente fala do diabo, a gente fala das bênçãos, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente não fala daquilo que inicia o caminho do homem na vida com Jesus, arrependimento de pecado. Aleluia. E de novo a gente está vendo aqui que é exatamente isso. Ele agora diz, não, vocês não vão entrar. O que João Batista estava querendo dizer quando ele tentou impedir Jesus? Ele falou, olha Jesus, você está numa categoria completamente diferente desse povo. Eu não posso batizar. Assim como eu batizei os fariseus e saduceus por causa do pecado, da impenitência deles, eu não posso batizar você porque você não tem nenhum. Aí vem a pergunta de novo, né? Então por que batizar? Por que Jesus se batizar? Vem comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos começar a responder essa pergunta. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz assim. Você está passando? Está na tela? Ótimo, então não vou ficar esperando ele. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quer dizer, não houve nenhum pecado na vida dele. Ele pergunta de novo. Por que, então, ele seria batizado? Acho que a melhor maneira da gente saber a resposta certa a respeito desse assunto não é perguntar em grupo sobre isso. É deixar o próprio Jesus falar nas palavras deles o porquê. Eu queria que você agora fosse comigo lá em Mateus capítulo 3, novamente. Versículo 15. E você vai ver que Jesus respondeu essa pergunta. Mateus 3, 15. Olha o que ele diz. Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora. Olha só, ele estava dizendo, não vou batizar você. Aí ele diz, não, peraí, João, consente agora. Por quê? Assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí o que João fez? Consente. Então por que Jesus se apresentou para passar por um batismo que ele não deveria passar, para que se cumprisse aquilo que Deus havia mandado fazer, para que a justiça fosse cumprida? O que significa cumprir toda a justiça? Significa que Jesus fez absolutamente tudo o que Deus exigiu dele, até passar por um batismo que ele não precisava. A minha pergunta aí, você não está obedecendo. Eu sei que às vezes a gente pede umas coisas estranhas, né? Às vezes Deus pede umas coisas estranhas, às vezes seu irmão te convoca, né? E pede a tua ajuda e o teu conselho numa situação difícil, umas coisas assim. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está disposto a fazer até aquilo que você não precisa fazer para fazer o que Deus quer que você faça? É isso que ele estava dizendo. O que é que ele estava dizendo? João Batista aqui, ele batizou Jesus por quê? Porque Deus exigiu que Jesus fosse batizado. O que Jesus estava dizendo aqui agora na hora do batismo é isso. Olha, eu escrevi assim, né? Se isto é o que Deus ordena, então eu, como homem, devo fazer o que Deus ordena. Independente do fato de que eu sou santo, eu serei obediente.
Isso é maravilhoso, querido. Você vê Jesus. Ele obedeceu absolutamente, completamente à vontade de Deus. Ele podia ter dito assim, mas pai, para quê? Eu sou um contigo, eu sou Deus. Que humilhação. Passar por isso, que todo pecador aí que não te conhece, passa por isso. Se tinha alguém que podia ter recusado a fazer aquilo, era Jesus. Ele tinha todos os argumentos nas mangas para poder dizer, não, pai, porque eu... Ele disse, não, eu faço a tua vontade. Amém. É assim, não é assim? Às vezes a gente começa a passar por umas situações difíceis, é aquele caboclo ímpio que só blasfema a respeito de Deus, está lá prosperando, indo bem. Né? Lembra? Salmos fala muito, de muita gente assim, às vezes está lá o crente lá, sendo fiel e tal, e aí tomando chicotada no lombo. E aí o desgraçado é uma pessoa sem graça, não é palavrão, tá? Sem graça, desgraçado. Então está lá o desgraçado, prosperando, rindo. E você começa, porque eu... Alguém já fez isso aqui? Jesus podia ter nos dois. Mas não. Ele disse, Senhor, não importa o que seja, não importa a situação, a humilhação, o que importa é te obedecer. E eu vou te obedecer absolutamente, completamente, para ser perfeito. Então eu faço até aquilo que eu não preciso fazer. Isso aqui é a expressão da perfeita, esse batismo é a expressão perfeita da obediência de Jesus Cristo, é imputando a justiça dele sobre nós. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz, está aí no quadro para você. Lá diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem duas coisas acontecendo aqui nessa passagem. Primeiro, Deus toma o nosso pecado sobre ele e ele coloca a sua justiça sobre nós. Olha que troca boa para a gente. Ele pega o nosso pecado e leva sobre ele pega a sua justiça e coloca sobre a gente. É isso que está acontecendo aqui no batismo. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Se Deus não tivesse obedecido perfeitamente em todas as coisas, se Ele não tivesse oferecido para fazer até aquilo que Ele não precisava fazer, Ele não podia ter mediado essa aliança. Ele não ia poder comprar o seu pecado, Ele não ia poder salvar a sua vida. Filipenses 3,9 diz para a gente, não tendo como minha justiça a que vem da além, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Era isso que Jesus estava fazendo, foi isso que Jesus respondeu, quando João disse para ele, não vou me batizar. Ele, não, me batiza, sabe por quê? Não, por quê? Porque me batizando, eu estou fazendo a justiça. Hoje, se alguém perguntar para você por que Jesus se batizou, você pode dizer, porque Ele se fez justiça por mim. Amém. Ele obedeceu em todas as coisas, para que eu pudesse agora ser obediente como Ele é. E eu estou falando obediente, não que você seja perfeito, querido, mas para que quando Deus olhe para você, porque agora o negócio é assim. A partir desse momento agora, o que acontece? Quando Deus olha para Jesus, Ele vê Jesus, ele não vê Jesus mais, Ele vê eu e você e o nosso pecado. Aí quando Ele vem e olha para mim, Ele não me vê mais, Ele vem e vê a justiça do seu Filho, seu próprio Filho em mim. Ele me substituiu através da sua obediência. Ou seja, Ele obedeceu em tudo e se fez justiça perfeita em todas as coisas para que eu fosse perfeito e justo aos olhos de Deus. Tem alguém perfeito e justo aqui? Mas um dia Deus vai olhar para você e vai dizer, tu és meu filho,
Não porque você é perfeito e justo, mas porque Jesus foi perfeito e justo e te substituiu. Tomando o seu pecado, levando esse pecado com Ele, cumprindo a justiça de Deus para te fazer justo diante de Deus. Isso que a gente chama na teologia de justificação pela fé. Amém. Só se pode receber esse tipo de justiça pela fé. Por isso, hoje, eu chamo essa igreja, creia em Jesus Cristo. É isso que é a mensagem do Evangelho. É isso que Marcos está dizendo para os romanos, porque a gente aprendeu aqui que Marcos ele escreveu esse Evangelho para os romanos que estavam em Roma. Estava lá Marcos, preso em Roma, escrevendo para os romanos, e ele escreve, creia em Jesus Cristo, porque em Cristo sereis justificados, e em Cristo tereis a vida eterna. Não tem outro jeito. Você vê como o batismo de Jesus Cristo é importante para a gente? Como isso é maravilhoso. Ele não recompensa a gente conforme aquilo que a gente merecia, ele recompensa conforme aquilo que Jesus merecia. Gente, como é bom. A palavra diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O que a gente merecia? A morte. Morrer. Esse é o paga. Essa é a recompensa de quem peca. Você já pecou? O que você merecia era morrer. Mas Deus não te dá conforme o que você merece. Agora Jesus foi puro, perfeito. O que ele merecia? O céu, o reino, o trono. E é por isso que agora, substituído por Jesus Cristo, você o que? Reina nas regiões celestiais. Porque agora você é participante não só do reino, mas do trono da graça. Você vê como é importante o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é a anunciação dos céus de que Jesus está cumprindo toda a justiça para que nós sejamos justos diante do Pai. Amém. Que coisa linda. Mas tem mais aqui para a gente aprender. Que Jesus é o rei dos humildes, dos rejeitados. Eu queria voltar agora em Marcos, capítulo 1. Se eu tiver com sono, você pode levantar, dar 3 pulinhos, sentar de novo. Esse arzinho aqui vai, né? Amolecendo a turma aí, a gente começa a abrir a boca. Mas eu queria voltar, porque eu estou pregando o Evangelho de Marcos até agora, né? Eu só li o Evangelho, mas o que o Evangelho ensina para a gente? Então a gente vai ver aqui algumas coisas. Versículo 9, agora ele começa a falar algumas coisas interessantes. Né? Aqui vai mostrar que ele é o rei dos humildes, o rei dos rejeitados. Aqui começa no versículo 9 dizendo, naqueles dias, que dias eram esses? Né? Os dias do ministério de João Batista, aquele ministério que estava sendo relatado do versículo 2 ao versículo 8. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galileia. Né? Como eu disse, esse evangelho foi escrito para os romanos. Os romanos não conheciam muitas coisas a respeito do mundo, mas os romanos sabiam